Olá, muito bem! Seja bem-vindo de volta! Nessa aula, o nosso objetivo vai ser entender os tipos de modelos. Então vamos lá! Quando a gente começa a pensar em ciência de dados, a gente tem que ser capaz de diferenciar dois mundos. E isso eu vou chamar então aqui de capacidades analíticas. Quais são as capacidades que nós temos? A gente divide o nosso universo entre os algoritmos, os modelos, as análises supervisionadas e a não supervisionada. O que é análise supervisionada? E aí é exatamente como o nome já diz, existe uma supervisão. Como assim, Adriana? Que supervisão é essa? Muito bem, que supervisão eu estou dizendo? A supervisão que eu estou dizendo é referente a um norte, a um caminho, a alguém me dizendo o que está certo ou o que está errado. A gente pode fazer uma analogia a um professor. É como se eu tivesse um professor no meu momento de estudo. E que professor é esse? Vamos lá. Isso daí está dentro da nossa base de dados. Aqui a gente precisa relembrar algumas coisas. A variável que a gente chama de variável independente são as famosas X, também é um outro nome, ou variáveis explicativas, variáveis exógenas, cada um diz um nome diferente, ou talvez até como atributo, se você for da computação. Essas variáveis são aquelas variáveis que vão me dar suporte para eu entender o meu evento de interesse, que é a variável resposta, que é a minha variável Y, que é o meu foco, a minha target. Reparem que tem vários nomes para as mesmas coisas, e isso é uma das coisas que são sofridas na área de dados. Mas tenta não se apegar a isso. Se você não entendeu o que a pessoa disse, pergunta, o que é isso aí que você disse? E muito provavelmente talvez você conheça com outro nome, certo? Então não vamos sofrer. Muito bem, a análise então supervisionada é aquela que existe uma supervisão. É aquela em que no momento anterior eu cheguei a ter a experiência para saber o que significa sucesso ou não sucesso. E a partir das variáveis independentes, das minhas variáveis suportes, da que a gente chama de variáveis X, que são as variáveis que vão me ajudar a entender o comportamento do Y. Pô, Adriana, mas o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente, através de algoritmos, é capaz de entender algumas coisas. E essas coisas são divididas em duas formas dentro dos algoritmos supervisionados. Que divisão são essa? É quando a gente fala que está fazendo um algoritmo de regressão ou então um algoritmo de classificação. Então reparem esse exemplo aqui. O que nós temos? A gente tem a tal da ABT, Analytical Base Table, que é a tabela onde eu tenho as minhas variáveis independentes, pode ser ela qualquer informação sobre o meu objeto de estudo, que é a linha da minha base de dados, e tenho também minha variável dependente, que é a minha variável resposta. Então vamos imaginar um cenário aqui onde eu estou querendo entender a renda dos indivíduos. Em algum momento eu vou querer fazer uma previsão da sua renda, porque baseado nisso eu vou agir de determinadas formas com você. Então o meu Y seria a renda e o X pode ser a sua idade, a sua região onde você mora, se você tem imóvel, se você não tem, enfim, N coisas, N variáveis que eu poderia ter que podem me ajudar a entender a sua renda. E o Y, então, seria uma variável numérica, por isso a gente chama de algoritmo de regressão, quando eu quero entender um número, prever um número, e aí esse tipo de algoritmo vai tentar criar uma estimativa, que usando o linguajar mais chulo, é como se fosse um chute, só que é um chute sofisticado, é um chute baseado em matemática e estatística. E essa estimativa é o que nós chamamos de Y-chapéu. Então é o chute que meu modelo está dando para a gente tentar prever aquele Y. É claro que no momento futuro, no momento de previsão, esse Y não vai existir. E aí a única solução que eu vou ter é usar o meu Y-chapéu. Por isso nosso objetivo sempre é o quê? Que o meu Y-chapéu seja o mais perto possível do Y verdadeiro. Isso significa que eu estou errando pouco na minha estimativa. Então, quando nós falamos que estamos fazendo um algoritmo supervisionado de regressão, significa que o meu problema se trata de prever um número.
Já quando eu estou falando de um algoritmo de classificação, o que eu estou dizendo é que eu estou tentando prever um evento. Um exemplo disso, quero prever se você vai comprar ou não um determinado produto. Então, naturalmente, no passado, eu já expus algumas pessoas a esse produto e observei quem comprou e quem não comprou. Nesse momento, eu coletei algumas variáveis independentes sobre esse indivíduo. Então, pode ser de novo lá, que nem a gente falou, a idade, ou o quanto tempo esse indivíduo é meu cliente, quanto tempo faz que ele fez a última compra comigo, e até eu ter a minha variável resposta, que é o meu Y, que é referente ao quê? Comprou ou não comprou o tal produto que ele foi exposto. É um evento, fez ou não fez uma ação. E aí, a nossa necessidade agora, então, é prever quem fará essa ação. Então, a minha variável resposta, lembra lá, supervisionado. Neste caso, a minha variável resposta é um sim ou não. E isso é o que a gente chama de evento. Aconteceu ou não aconteceu? E essa é uma variável que ela não é numérica. Ela é o quê? Categórica, binária. Então, quer dizer, eu não consigo calcular uma média, eu não consigo fazer uma conta com ela. A única coisa que eu vou conseguir fazer com ela é tabela de frequência. Então, qual é a proposta dos algoritmos de classificação? Calcular a probabilidade daquele evento acontecer. No momento em que a gente prever uma probabilidade, e por isso a gente chama de P-chapéu, significa que eu estou dizendo que a probabilidade deste indivíduo comprar é 0,28. Maravilha! Mas alguém tem que me dizer o que isso significa. E é onde existe muito intensamente uma interação com a área de negócio, para que a gente seja capaz de montar estratégias e aí sim direcionar o que se fazer com essa probabilidade que foi a saída do meu algoritmo. A gente falou agora, então, da parte supervisionada, que é, então, como a gente disse, quando existe uma variável resposta. E essa variável resposta é o que me norteia e o que faz com que eu seja capaz de realizar esse estudo e o mais interessante, chegar em uma probabilidade, por exemplo, quando o meu modelo for de classificação, ou chegar bem perto de um número que é o meu interesse em entender ou prever, que é o meu modelo de regressão. Só que não existe só o mundo do supervisionado dentro da análise de dados. Existe também o mundo do que a gente chama de não supervisionado. Bom, o nome já diz, se supervisão agora há pouco era quem tinha uma variável resposta, o não supervisionado não vai ser muito diferente disso. Acontece que não existe essa minha variável resposta. E aí, nesse momento, eu tenho o quê? Várias informações do meu objeto de estudo, que pode ser clientes, pode ser produtos, pode ser a necessidade que for, mas eu não tenho algo que me define o que é o certo e o que é o errado. E aí, nesse conceito, claro que vai depender muito da aplicação e da necessidade de negócio, nesse conceito e nesse momento, o nosso objetivo agora se torna o quê? A necessidade de agrupar linhas, ou seja, indivíduos, meu objeto de estudo, de forma que dentro de um grupo dessas linhas eu encontre indivíduos que sejam semelhantes entre si. Lembra lá o conceito de variabilidade? Então, dentro do grupo eu quero que a variabilidade seja pequena e entre grupos eu espero que a minha variabilidade seja a máxima possível, seja a maior que exista. Para quê? Para que eu tenha então essa capacidade de diferenciar indivíduos conforme as suas características. Mas o ponto principal da análise não supervisionada, e aí é uma parte até um pouco dolorosa para algumas pessoas, é de que não existe o certo ou errado, e sim sugestões de caminhos e agrupamentos para que você consiga extrair insights para o negócio e fazer ações que sejam mais efetivas para o seu problema, para o que você estiver enfrentando. Certo? Então, como nós falamos agora, a gente divide aí o nosso mundo, as nossas capacidades analíticas em dois pilares, a parte supervisionada e a não supervisionada. Supervisionada, então, é quando existe um norte, existe um professor, existe uma supervisão, que é a famosa variável resposta. É quando eu já vivi a experiência no passado e quero aprender com ela,
para tentar prever eventos ou então prever volumes, números. Quando eu estou prevendo um número, estamos falando de um objetivo de regressão, algoritmo supervisionado de regressão. No entanto, quando a gente estiver falando de gerar uma probabilidade de algo acontecer, é quando a gente está fazendo um algoritmo supervisionado de classificação. Lembrem que para a gente conseguir desenvolver esses algoritmos é muito importante que a gente tenha a nossa tabela, que é a famosa ABT, Analytical Base Table. E essa tabela vai ser composta por diversas variáveis, certo? Já no mundo do não supervisionado, é quando não existe essa variável resposta. E o meu objetivo vai ser o quê? Criar grupos de indivíduos que sejam semelhantes entre si. Quando eu digo indivíduos, lembrem-se que eu estou dizendo referência ao que está na sua linha da tabela. E é claro que o que está na sua linha, o que é o seu objeto de estudo, vai depender do seu contexto. Então, te aguardo no próximo. Um beijo, tchau, tchau!